Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Deus maravilhoso, Deus de cura, Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que Tu és um Deus que cuida das nossas vidas. Por isso, Pai, fala conosco, abre, Senhor, as portas celestiais e desata sobre as nossas vidas a cura, o refrigério, em nome de Jesus. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e meu Deus não falhará. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o mar, então, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus é o nosso provedor. Todas as nossas necessidades serão providas em Cristo Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá. Minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará. Eu vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o mar, então vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. Eu vivo pela vista, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o mar, então vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. Quando o dia para te voltar, quando o dia voltar, Deus proverá, Deus proverá. Deus é comigo que chega, Ele vai me encontrar, com minha casa, Deus proverá.
Eu vivo pela fé, eu sou verá, eu sou verá. Olhar o mar, então eu sou como eu sou verá, eu sou verá. Eu vivo pela visão, eu vivo pela fé. Eu sou verá, eu sou verá. Olhar o mar, então eu sou eu sou verá, eu sou verá. Louvado seja Deus. Sabe por que Deus é o nosso provedor? Porque Deus ele supre cada uma das nossas necessidades. Porque não existe nada mais valioso a Deus do que a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E Ele cuida dioturnamente da minha e da sua vida. E você abre o seu coração nessa noite e deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você por dentro, das tuas feridas, das tuas tristezas, das tuas alegrias, de tudo que você é por dentro. Se derrame, se deleite na presença do Senhor e diga: Pai, Abba Pai, Pai querido, cuida de mim, pois eu preciso do teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de detalhes. Tu és um Deus que visita os lares agora, abençoando todos os nossos familiares. Tu és um Deus que nada passa desapercebido aos seus olhos, nada que está em oculto não venha a ser revelado, porque nós estamos nus diante da Tua presença. Fala conosco, Pai, e nos toque do alto da cabeça a planta dos nossos pés, curando-nos, transformando-nos, santificando-nos, pois aonde existe o louvor, o Senhor habita. Que o nosso interior seja um trono de louvor, seja um trono de adoração, para sermos cuidados, regados, nutridos, guardados como teu jardim fechado. Obrigado, Senhor, e que estenda a sua bênção a todos que aqui estão no culto presencial, a todos que estão na live e a todos que verão posteriormente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sem terminar, é só chorar. Em tua
consolada. Mas eu sobrevivi, tomada, solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a caminhar, eu aprendi a correr, descendo por eu, mas eu cresci, e cresci, e no vento apareceu, desapareceu, o poder de pensamento, se aperfeiçoou, depois da lua chegando, tem algo acontecendo, e não me importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. A lua chegando, tem algo acontecendo, e não me importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Que Deus abençoe os sobreviventes. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos deixou permanecermos para que Ele complete a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. A obra do amor, a obra do seu infinito amor. Porque o amor é indescritível, o amor de Deus é inviolável. E Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo amor, Ele continua com as mãos estendidas nos abençoando. Obrigado, Senhor. Quando todos os desejos mais em mim, quando o céu está de longe, parece que é o fim. Quando o vento está de longe, acontece a alma. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar
Amém, queridos. Podemos tomar nossos assentos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Graça e paz a todos. Tá tudo bem com os irmãos? Amém. E vai ficar melhor, né? Após nos alimentarmos com a presença de Deus, com a palavra do Senhor, que ela é viva, que ela é eficaz. E assim como esse louvor que nós entoamos a Deus, Ele verdadeiramente cuida de nós. E Ele cuida em cada um dos detalhes. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Igreja bonita, abençoada. Amém. Como é bom ver vocês todos aqui. Os irmãos da live também. Beijo no coração. E que o Senhor mais uma vez possa usar todo o corpo, né? Cada um de nós para regar as nossas almas com a chuva de bênçãos. Existem chuvas temporãs, chuvas seródias, existe o amor de Deus que nos constrange, que jamais nos deixa sem o seu abrigo, sem a sua proteção. Eu não sei o que você está passando, mas o salmista Davi, ele estava passando por uma dificuldade muito grande, mas muito, muito grande, que abatia a sua alma,
abatia o seu corpo físico, abatia até mesmo a sua moral. A dor que ele sentia era muito mais emocional do que uma dor física. E ele então escreveu o Salmo 23, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu cajado e a sua vara me consolam. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nesta hora e pedirmos a Ele que Ele se revele a cada um de nós através da sua palavra. Porque se o Senhor não se revelar, se o Espírito Santo de Deus não agir em nós, nada acontece. Mas operando Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez. Entre tantas lutas, batalhas, tristezas, alegrias, desafios, saúde, doença, riqueza, tristeza, o Senhor continua sendo fiel a cada um de nós. E o que verdadeiramente importa é que cada um de nós estamos subindo as escadas dos céus, porque o Senhor há de completar a boa obra que um dia o Senhor iniciou em cada coração. Nós estamos aqui pela tua vontade, porque esse dia foi escrito ainda quando estávamos dentro do ventre das nossas mães. Fala conosco, Pai, abrindo o nosso entendimento, porque muitas vezes somos cegos, surdos, e não sabemos a direção a qual tomar. Mas Tu és a nossa direção. Tu és o nosso guia, o nosso bom e único pastor. Aquele que fala com as suas ovelhas reconhecem a sua voz, obedecem e te seguem. Nos envolva no poder do Altíssimo, Pai, e que toda atrapalho, toda preocupação, toda dispersão da nossa mente caia por terra agora no nome de Jesus. Nós declaramos a vitória, declaramos as maravilhas do Senhor e declaramos que todos nós sairemos daqui cheios da Tua presença, resplandecentes da Tua luz que ilumina todo o mundo e principalmente todo o nosso interior e o âmago da nossa alma. Troca hoje toda tristeza em alegria, troca hoje, Senhor, todo cárcere em liberdade, troca hoje, Senhor, o litígio pela paz e troca a enfermidade pela cura. Que hoje haja restauração, porque nós somos firmados na rocha eterna, e mesmo em meio às tempestades, aos temporais, aos vendavais deste mundo, Tu és o Deus Emanuel, Tu és o Deus conosco. E se o Senhor é conosco, ninguém poderá conosco, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fortalece a igreja hoje, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Aleluia. Aleluia. O 5 é um número interessante, né, irmãos? Nós temos 10 dedos na mão, né? Você com 5 já faz bastante coisa, não faz? Com 5 dedos, você já pega um copo, você já abençoa, você já faz um carinho, né? Você já é capaz de lavar todo o seu corpo com uma mão só. Agora você imagina com 10, completo. Então imagina que Deus ele tem uma obra completa para a tua vida. Ele não tem uma meia obra. O Senhor ainda não terminou.
Aquilo que você vive hoje não define o seu futuro, não define o seu final, não define a vitória que Deus tem para a tua vida. E sabe o que Ele tem para a tua vida? Ele tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós sonhamos. Mas ontem eu vi uma piada e muito legal e muito profunda, né? Porque existem momentos que nós precisamos crescer em Deus para que a gente não fica sempre vivendo a mesmice, sempre na metade, né? Quem já entrou dentro de uma piscina aqui, levanta as mãos. Sabe aquela piscina que você entra e ela bate aqui no teu peito? Você tenta andar dentro daquela piscina, você anda com uma dificuldade tremenda, né? Parece que você é um peso que está. Agora, se você está por sobre as águas, se você está sobre ela, você nada e você não tem peso, você vai nadando de braçada e você chega até o outro lado. Você não sente nenhum peso. E é isso que Deus deseja para mim e para a tua vida, que nesta vida nós não viemos andar cansados, sobrecarregados, difícil, que a vida seja um peso, que a vida seja um fardo, mas que a vida seja leve, que você voe, que você nade por cima das águas. E só existe um tipo de pessoa que consegue viver isso. Aquele que espera em Deus. Isaías 40, 31. A Bíblia diz que todos aqueles que esperem no Senhor, o Senhor renova suas forças e eles sobem com asas como águia, não se cansam e nem se fatigam. As pessoas olham para você e falam assim: puxa, agora ele não vai aguentar mais. Agora ele não vai suportar mais. E quando as pessoas olham, quando o inferno olha, quando o diabo olha, então é aí que Deus faz com que você se levante e bata as asas e voe alto, voe acima dos montes. E a piada que eu vi foi um pai dizendo para o filho: filho, o pai vai te dar um dinheirinho, você quer? O filho todo alegre falou: claro, pai. Você quer 5 ou você quer 10? O filho pensou assim: 5? Esse negócio de miudinho, de 10 é pouco. E o que vale mais? 10 ou 5 no teu bolso? 10 é o dobro de 5. Você pode viver bênção dobrada na tua vida quando você mudar o seu foco das coisas grandes para as coisas pequenas. Porque Deus, Ele está nas coisas pequenas para fazer das pequenas grandes. Deus está nas coisas fracas para fazer das fracas fortes. Deus está nos humildes para fazer dos humildes povo exaltado. E o nosso grande erro é querermos estar nas coisas grandes. E Jesus disse que Ele veio para os pequenos, para os fracos, para os cansados, para os doentes, para os necessitados. Então, tudo que vem de Deus, que venha, porque tudo que vem de Deus é grande, porque em Deus não existe nada pequeno, a não ser nós. Muitas vezes a nossa fé pequena, mas ainda assim a nossa fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que existe, Ele faz esta fé ser suficiente grande para mudar a nossa vida, para mudar o nosso destino. E hoje eu quero falar sobre
3 nãos de Jesus, mas 3 nãos que agradam ao nosso coração. Porque existe não que nos desagrada, mas existe não que agrada os nossos corações. E Deus, tanto quando Ele diz sim e quando Ele diz não, Ele agrada os nossos corações. Porque existe uma plenitude da perfeição em Deus. E Ele nos ensinou a vivermos essa perfeição. Como, pastor? Vivendo o sim, sim, não, não. Porque o que passar disso provém do maligno. Então, ou nós vivemos o sim, ou nós vivemos o não. Não viva a dúvida. Você não precisa viver em dúvida. Você não precisa viver com medo. Você não precisa viver com esta ansiedade, perdendo hoje com o dia que nem aconteceu ainda. E muito menos você perder hoje com o que já passou e o que não volta mais para trás. Então eu quero fazer essa pergunta para você. O que você vai receber hoje da palavra? Você quer um 5 ou você quer um 10? Vamos lá? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 36. Perdão, irmãos. Capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Melhor, para a gente começar a leitura. Capítulo 5. Fica mais fácil para entendimento. Somente 3, 4 versículos aqui será o suficiente. Marcos, capítulo 5, verso 36. E Jesus. Então não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi André, não foi Maria. E Jesus, o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não, verso 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jesus viu. Antes Jesus ouviu, agora Jesus viu o alvoroço, a confusão e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E o verso 40. E riam-se dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava.
pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, aqui tem uma palavra que, além de muito conhecida a todos os cristãos, é mais um dos milagres que Jesus faz, mas não qualquer milagre. Aqui é mais um milagre que Jesus faz com que uma menina que estava morta, ela venha a ressuscitar. Uma menina de apenas 12 anos. Quando a Bíblia relata que o principal da sinagoga, a Bíblia está relatando de um homem se chamado Jairo, que porventura, sendo ele o principal, o mais rico, o mais poderoso, o mais tudo perante os olhos do homem, ele não se considerava desta forma. Porque nenhum homem verdadeiramente que é de Deus se considera bom. Principalmente Jesus. Quando os próprios discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, tu és bom, mestre. Jesus repreendeu os discípulos e disse assim: olha, eu não sou bom. O único bom é meu Pai que estás no céu. E olha que Jesus veio do céu e foi o único que não cometeu pecado. Então, por isso que existe diferença, que tem gente que ganha 5 e acha que está balando, e tem gente que vive de 10 mais 10 em multiplicação. 10 vezes 10, 70 vezes 7, 30, 60, 100 por 1, e vive o melhor da vida, porque ele não está preocupado em ser grandão. Ele não está preocupado em ser o maioral, ele não está preocupado em ser o bonzão, ele está preocupado em ser o que Deus deseja que ele seja. Ele está preocupado em ser feliz, ele está preocupado em ser e não ter, ele está preocupado na essência, na verdade, do que na falsidade e na hipocrisia. Queridos, a pior coisa da vida é uma vida hipócrita, uma vida mentirosa, é uma vida falsa, é uma vida sem gosto, é uma vida que não é vida. Vamos conjecturar aqui? É uma vida de cão, é uma vida de cachorro, porque o cachorro come das migalhas que caem na mesa dos homens. O cachorro não tem um espírito, né? O espírito do cachorro não volta para Deus. Se bem que, infelizmente, na volta de Jesus, tem animais que estão sendo muito mais bem tratados do que seres humanos, é ou não é? Tem gente que pega nas patas dos animais para tirar carrapato, para tirar a sujeira, limpar cocô nas patinhas dos cachorros, e não tem coragem de apertar a mão de um homem. Não tem coragem de olhar dentro do olho de um homem, de um ser humano, do melhor de Deus. Por que isso? Porque as coisas estão invertidas. As pessoas, ao invés de comer e viver o melhor de Deus, estão preocupados com as coisas que são grandes. Irmãos, sabe o que é maior do que tudo que tem nessa terra? Não é uma Mercedes-Benz, não é uma Ferrari, não é uma Lamborghini, não é você ser um doutor, juiz, apóstolo, ter doutorado, mestrado, é você ser um simples servo de Deus. É a maior posição, a maior honra que você pode ter. Você já parou para pensar nisso? E é isto que você é por isso que Deus te chamou à vida,
para você ter uma vida com Ele e ser um servo de Deus? Vamos lá fazer uma brincadeira aqui. Chega um juiz de alto nível, né? Ele aperta a tua mão e diz assim: eu sou o juiz, doutor fulano de tal, eu mando prender, eu mando soltar. E você, quem é? Eu não sou juiz, nem advogado, não tenho nenhuma profissão, eu vendo algumas coisas para sobreviver, mas eu sou um servo de Deus Altíssimo. Deus te abençoe, doutor juiz. E ao tocar a mão daquele doutor juiz, aquele doutor se dobra perante aquele homem, começa a chorar que nem criança. E aquele juiz fala: o que você tem que eu não tenho? E ele fala assim: eu tenho o Espírito do Senhor na minha vida. Tudo que eu tenho vale mais do que ouro, do que prata, do que diplomas. Eu tenho a alegria de viver. Eu tenho vida e vida abundante. Jairo, com aquela posição dele, a Bíblia está dizendo, queridos, que ele era um maioral. Não é um homem que está dizendo. A Bíblia estava comunicando, nos apresentando o ofício daquele homem. Mas se você ler antes os versículos, você vai ver que aquele homem, como qualquer outro tipo de homem que se passa por essa terra, independente da sua vida financeira, da sua cultura, da sua força, da sua idade, todos nós passaremos por aflições. E a maior aflição que este homem passou foi quando ele olhou dentro do quarto dele e viu uma filhinha de apenas 12 anos à beira da morte. E ele ficou tão desesperado que ele não sabia o que ele fazia. O dinheiro dele não podia salvar a sua filhinha de 12 anos. Ele mesmo sendo maioral, ele não podia mudar a condição da sua filhinha de 12 anos. Ele mesmo sendo um homem inteligente, ele não podia mudar a condição da filha dele. Então o que ele fez? Ele fez o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, o que todas as pessoas precisam fazer. Ir até Jesus. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. O meu Pai é meu agricultor. O meu Pai cuida de mim. É o meu Pai que cuida da videira. E se nós somos os ramos e estamos na videira, então é Deus que cuida de todos. E é por isso que nós temos um só Deus que cuida e cuida com excelência. Cuida com prioridades. Porque para Deus, você e eu somos prioridades. Talvez o nosso trabalho hoje é prioridade, está na frente de Deus. O nosso desejo, as nossas vaidades são prioridades, estão na frente de Deus. Ei, não faça isso. Você tem a oportunidade de mudar hoje e receber 3 nãos abençoadíssimos de Deus. Nós falamos os 3 nãos aqui, mas nós vamos repeti-los para você entender. Mas eu quero terminar aqui essa parte de Jairo. Jairo saiu da casa dele, o maioral, o rico, o bonito, o forte, o todo-poderoso, e ele foi até Jesus. E aonde Jesus estava, estava uma multidão de religiosos, de curiosos, de pessoas interesseiras, de pessoas boas, de pessoas ruins, tinham de tudo ali do lado de Jesus. Só que ele foi o único que chegou, se prostrou perante Jesus e disse assim: Senhor, a minha filha está enferma até a morte, me ajuda, me socorre. Ele não se importou com o que as pessoas iam pensar. Você está se importando com o que as pessoas vão olhar, a tua vestimenta, o teu carro,
a tua família, não importa não, quem importa com isso tudo e te dá tudo isso é Deus. Você precisa estar na presença de Jesus para buscar aquilo que você não consegue buscar com as suas mãos. Busque com as suas mãos, sim, aquilo que as suas mãos alcançam. Mas aquilo que as tuas mãos não alcançam, seja humilde o suficiente para se curvar perante a Jesus, em meio às multidões, em meio às pessoas, sem vergonha nenhuma, e diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua ajuda. E é aí que quando Jairo pediu isso para Jesus, e eu quero fazer dar um comunicado, dar um start na tua vida para você entender que não é que Deus demora, é porque aonde Deus passa, Ele não é onipresente, onisciente, onipresente. Ao mesmo tempo, Ele sonda todos os pensamentos, ao mesmo tempo Ele está em todos os lugares. Então, ainda que seja a filha do maioral, o maioral humilde, Deus também está preocupado com a filha do maioral que não é humilde. Porque a filha daquele maioral que não é humilde não tem culpa de ter um pai soberbo. Entendeu? Deus está olhando para o traficante, dando oportunidade para o traficante para ele se converter, mas Deus está olhando para os filhos deles, que não tem culpa do pai fazer aquilo. Porque é salvação individual. Deus está olhando para cada digital. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas escuta só isso para você entender uma coisa. Você está desesperado, irmão Tonico. Tua filha de 12 aninhos está à morte. Você, numa condição boa, você já avança a multidão, fala para Jesus, e Jesus fala: vamos lá. Mas de repente, lembra da mulher hemorrágica? Quantos anos a mulher estava com o sangue esvaindo da vida dela? 12. Quantos anos estava a filhinha do filho de Jairo? 12. Então você percebe que Deus não faz acepção de pessoas? Você percebe que o maioral saiu da casa dele com uma filha de 12 anos e se curvou diante de Jesus? E uma mulher, uma simples mulher que estava com hemorragia com 12 anos, ela disse assim: se eu entrar no meio daquela multidão e apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada? Então o que ela fez? Ela atravessou. Então eu acredito literalmente no que eu vou falar agora. Jesus estava no meio, Jairo à sua frente, esperando que uma filha de 12 anos fosse curada, e atrás de Jesus estava uma mulher de joelhos, enfraquecida, segurando na orla da veste de Jesus. Então sai poder de Jesus, porque tanto de frente como de trás, tocando ou falando, tudo que está em Jesus acontece. E Jesus diz então àquela multidão, não só para Jairo: quem me tocou? Jairo de frente com Jesus? Talvez, a Bíblia não diz que foi Jairo, mas Jairo deve ter olhado e falado assim: Jesus, eu não te toquei não, só estou falando com o Senhor. Os discípulos disseram: Jesus, como assim quem te tocou? Está todo mundo te tocando aqui, está a multidão te apertando. Realmente os discípulos falaram a verdade, mas Jesus, ele é a verdade das verdades. E aí ele disse assim: mas alguém me tocou diferente. Pegou? Quando é que você vai tocar Jesus diferente? Eu já fui mocinho, né? Eu já quis casar, já quis fazer
minhas coisas aí, quando era mocinho. Então eu sempre dava um jeitinho diferente, né? Para conquistar uma moça, para conquistar a minha esposa, né? Sempre você dá um jeitinho. Ei, é só um jeitinho e Deus muda a tua vida. Só que aquele jeitinho, quando a gente é moço, aquele jeitinho, sabe como que é? Como que você conheceu o Tonico, Carol? Você conheceu ele fedido? Tudo rasgado? Coçando o nariz? Não. Estava cheirosinho, estava bonitinho, estava com o peito estufado, assim, tava? Ele deu um jeitinho para conquistar a Carol, né? Você entendeu, gente? E sabe qual que é o maior jeitinho que conquista Deus? Com a verdade. Senhor, eu sou pobre, pecador. Tem hora que eu penso umas coisas aqui que é escandalosa, Senhor. Eu nem te peço perdão, porque é tão sujo, que eu tenho vergonha de te pedir perdão das coisas que eu penso, das coisas que eu sinto desejo de fazer. É simples assim. É esse jeitinho que Deus quer que você seja para Ele, porque Ele é assim para nós. Ele está dizendo, ainda que você peque, eu estou aqui para te perdoar. Ainda que você morra, se você crê em mim, eu te ressuscito. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Gente, tem que dar esse jeitinho. Você não pode dar o jeitinho do teu jeito. Entendeu? É o que eu sempre falo e muitas pessoas não conseguem entender. Eu mesmo demorei anos para entender. Existe um abismo, existe uma diferença muito grande em fazermos aquilo que queremos fazer para Deus, de fazermos aquilo que Deus deseja que a gente faça para Ele. Eu vou dar um exemplo da tua esposa, vamos supor. É o aniversário da tua esposa e ela quer uma caixa de chocolate da Nestlé. Pronto. É o sonho da vida dela, uma caixinha de chocolate da Nestlé. Aí o miserável vai lá na loja de 199, pega uma caixinha de chocolate, fala um chocolate ruim aí, sedento aí. Fala uma marca aí, pastor. Regbauer, esse é bom, esse ainda é bonzinho. Pega um daqueles que veio desses caminhão aí, 10 barras por R$1. 10 barras de 300 gramas por R$1, né? O cara pega, em vez de pegar a caixinha, ele fala, vou fazer um negócio aqui, afinal é 5, é melhor que 10. Então ele pega 10 barronas e leva para a mulher, e a mulher nem ri, né? Pega a vassoura, dá uma vassourada na cabeça dele, e ele fala, o que eu fiz? Fui lá, gastei o dinheiro, em vez de uma caixinha de chocolate, eu comprei 10. É isso que a gente faz com Deus. Você entendeu? Você fala assim, mas eu não estou entendendo. Eu sou bom, eu dou uma cesta básica, eu ajudo as pessoas num hobby. Você faz o que você quer fazer. Você já parou para pensar em fazer o que Deus deseja que você faça? Aí sim. Aí você começa a entender a linguagem espiritual. Por quê? Porque a oração é um diálogo. Você conversa com Deus e ouve a voz de Deus. O Senhor, Ele fala assim, que aqueles que estão no teu caminho, quando ouvirem uma voz atrás de ti dizendo, este não é o caminho, você sabe que é Deus falando para você. E aí a gente é teimoso. Sabe aquela frase que a gente fala assim, puxa vida, eu senti alguma coisa, eu sabia que não era para me sair naquele dia, mas olha, tudo estava me mostrando, eu fui teimoso. Não é que tudo estava te mostrando, era só Deus que estava te mostrando. Deus usando tudo e todos para te mostrar que aquele dia você tinha que ficar ali paradinho. Ah, mas eu perdi aquele dia. Não, você ganhou. Porque aquele dia, por conta daquele dia, você está aqui hoje. Você ganhou aquele dia e mais esses dias até aqui hoje. Porque o diabo, aquele dia, que queria tirar a tua vida. Hoje ele quer tirar a tua vida.
Mas tem dias que ele vem e ceifa as vidas, por quê? Porque ele precisa só de uma brecha aberta. E quando a brecha está aberta, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Só que aquele que não poupou nem mesmo seu filho por amor a mim e a você, o que mais ele não faria? Então, mesmo com brechas abertas, mesmo com erros, mesmo com pecados, Deus continua sendo Deus na nossa vida e continua com o diabo debaixo dos nossos pés, nos guardando e nos livrando para que nós não sejamos tragados pelo adversário. Mas olha aqui a sequência da situação. A mulher diz assim: foi eu que te toquei, Jesus. Aí o Senhor diz assim: muito bem, porque tu me tocaste diferente, e de mim saiu poder. Vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz. Sabe o que Jesus estava falando? Viva em paz a partir de agora. Viva em paz a partir de hoje. Que dia que é hoje, gente? Hoje é dia 5. Ó o cincão aí. Hoje é dia 5, não cincão. Hoje é dia 5 de 3 de 2023. A partir de hoje, viva em paz. Ou você é menino, você acha que esse mundo lá fora vai te dar paz? Você é o menino do 5 ou do 10? Esse mundo lá fora não te dá paz. A tua paz é dentro. Você é o que é por dentro, por fora a gente vai mudando. Uns tinham cabelo, outros não tem mais. Uns tinham dente, outros não tem mais. Outros tinham cabelo preto e agora o cabelo é branco. Outros eram fortão, agora é magrinho. E assim por diante. A idade vai pesando, mas a maior lindeza, a maior beleza é o interior do homem. Agora olha só, qual o versículo que nós começamos? Verso 36, não foi? E Jesus tendo ouvido essas palavras. Então tá, quais são as palavras que Jesus ouviu? Porque até aqui nos foi contado que Jairo chegou na frente de Jesus para pedir para Jesus curar a filha dele de 12 anos. Nos está revelado aqui que por trás de Jesus chegou uma mulher hemorrágica já de 12 anos e tocou na orla de Jesus e foi curada. Só que um versículo antes daquele que nós iniciamos. Porque nós não iniciamos no ventre das nossas mães. Nós já éramos um sonho de Deus antes de estar no ventre das nossas mães. Então, antes da gente estar aqui nesse culto, Deus já tinha preparado esse momento para nós. Olha aqui o que diz o verso 35. Estando ele ainda falando. Quem que estava falando? Jesus. Chegaram alguns do principal da sinagoga, alguns funcionários de Jairo, a quem disseram: Jairo, a tua filha está morta. Não incomoda o mestre. Eu vou conjunturar aqui. Você está sentado aí, e você fala assim: não adianta, eu já ouvi essa pregação aqui várias vezes. Minha vida não muda. Morreu. Não tem mais jeito. Você está diante de quem aqui? Diante de Jesus. Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará no nosso meio. Então, olha para você ver como que o diabo é astuto, né? Acabaram de ver um milagre. Eles tinham acabado de ver um milagre da mulher hemorrágica. Agora, aqueles homens que não viram o milagre, porque quem não vê o milagre, quem não vive o milagre, que é usado pelo cão para tentar te abater. Porque quem está vivendo o milagre, quem está andando sobre as águas, quem está seguindo a Jesus, ele é arrimo para a tua vida, ele aplana o teu caminho. Mas quem não está, quem está fora de Jesus, ele está vivendo um problema. Por melhor que seja, pode ser teu melhor amigo.
Vamos imaginar que esses servos aqui de Jairo fossem os melhores amigos de Jairo, só que eles estavam na carne. Eles chegaram, ô Jairo, chega, deixa esse Jesus para lá, tua filha já morreu. Aí entra então o primeiro versículo que a gente leu. E Jesus, ouvindo essa palavra, disse ao principal das sinagogas, o primeiro não. Não temas. Não temas. Queridos, sabe o maior inimigo que a gente poderia temer? É a nossa morte. Esse seria o maior inimigo. Agora você está temendo as coisas deste mundo? As aflições deste mundo? Quantos anos você tem? Você já viveu até aqui. Tem pessoas que não tiveram o privilégio de viver nem metade dos anos que você já viveu. Então acredite no não temas de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Queridos, por isso que você tem que ir até Jesus. Você tem que abraçar o amor para que esse medo seja lançado fora. Para que você seja corajoso, igual Davi foi, e vença os gigantes. Para que você seja como Gideão foi, com 300 homens, venceu uma batalha de 135 mil homens no total. Para que você seja como Moisés, gago, incapaz, e arranque todo o povo hebreu de um cativeiro de 430 anos. Isso aí não vem do homem, isso aí vem de Deus. Então é uma fortaleza, é um amor de Deus que é imensurável. Porque nós temos medo sem Deus. Mas com Deus, a gente vai até com medo. Você quer ver um exemplo? Quem já foi na exposição aqui em Londrina? Levanta as mãos. Quem já andou na roda gigante? Que criança que já foi na roda gigante com o pai? Pequenininho. Mesmo que essa criança foi com o pai, ela teve medo. Teve ou não teve? O pai estava junto, mas ela estava ali, grudadinha no pai, né? Com o zoinho no peito do pai, assim, não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Só que ela estava no pai e a roda girou. O recado de Deus para a tua vida é esse: esteja no Pai e deixa a roda girar. Porque com medo ou sem medo não importa. O importante é que a roda tem que girar 360 graus. Ninguém conta que Davi teve medo. A Bíblia conta que Davi derrubou Golias. Ninguém conta que Davi teve medo de matar o leão e o urso com as mãos. A Bíblia conta que Davi matou o leão e o urso com as mãos. E sabe por que Deus não conta isso? Porque Deus só sabe contar coisas boas. O homem sabe contar coisas ruins. Você viu lá aquele fracote lá? Você viu lá aquele marica? Você viu lá aquele frouxo? Você viu lá aquele cara que combinou e descumpriu? Ei, você encontra na Bíblia Jesus olhando para dentro dos olhos de Pedro e falar assim: ô Pedro, você combinou comigo, rapaz. Você falou que não ia me negar. E você me negou. Eu falei para você que antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes. Você me negou, rapaz. Você encontra isso na Bíblia? Nunca vai encontrar. Porque Jesus só fala coisas boas e te puxa com o amor dele para fazer você falar coisas boas. Pedro, tu me amas? Jesus não queria nem ouvir uma desculpa de Pedro. Porque a pior coisa que tem é você querer dar desculpa para Deus, irmãos. Porque ele já sabe o que a gente vai falar antes das palavras saírem dos nossos lábios. Não é criancice a gente querer dar uma desculpa para Deus. Então, Jesus ele já chegou antes, antecipado, e falou: Pedro, tu me amas? Não dá desculpa não. Tu me amas? Claro, sim, sim, não, não. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Bom, agora, só que Deus também é Deus, né?
Então ele não tem a colheita, tudo quando plantar ele colhe. Ele plantou, negou 3 vezes, então ele vai ter que falar pelo menos miserável que eu me ama 3 vezes pelo menos. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, mas já tristão. Aí pela terceira vez Jesus vai, tu me amas? Aí ele triste, chorando, fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu sei mesmo, Pedro. Eu sei que você me ama, mano. Vamos embora. Vamos fazer a roda girar. Vamos dar início a essa igreja aí e vamos salvar esse mundo aí. Vamos fazer acontecer. Vamos mudar as coisas. Então, não temas. Sabe como que Pedro morreu? Ele foi crucificado como Cristo. Ele teve coragem de falar para as pessoas, dizendo o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Você é homem para ninguém botar defeito, hein, gente? É isso que Deus faz. Daquele que foi fracote, daquele que não teve coragem no início, ter coragem no final. Pegou? Então não temas. Não temas. Crê somente. Primeiro não de Jesus. Quem recebe esse não de Jesus e pode dar um glória a Deus? Amém. Verso 37. E não, segundo não, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Tem uma coisa que nós precisamos entender, gente. Jesus não teve 12 apóstolos? Ele só deixou 3 que seguissem ele naquela missão. 9 ficaram. Mas por quê, pastor? Porque Deus faz acepção de pessoas. Ele morreu por quem? Jesus morreu por quem? Jesus morreu por todos. Mas ele é tão Deus que ele sabe quem é a pedra da vez. Ele sabe quem vai derrubar o gigante lá. Em todo aquele povo, Deus escolheu Davi, tirou Davi de trás das malhadas para lançar uma pedra em Golias e tombar Golias. Aqui Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, porque aqui não era um milagre qualquer. Aqui eles iriam ressuscitar uma menina que estava morta. Então é por isso que muitas vezes nós não entendemos, que você pensa assim, puxa vida, mas por que não me chamou? Por que Deus não me colocou naquela situação? Não reclama não. Não reclama não, porque senão você seria envergonhado. Teve uns discípulos de Jesus que foram expulsar os demônios lá, e o demônio não saía. O demônio zombava deles, falava assim, ó, kkkk, o que você está falando aí, rapaz? Eu conheço o Paulo, conheço o Pedro, o Tiago, mas você eu não conheço não, nunca te vi. Sai daqui que eu vou te dar um couro. E eles saíram mesmo, correndo para Jesus. O que é? Não permitiu. Não avance aquilo que Deus não está te permitindo. Não tenta abrir porta que Deus fechou, gente. É tratamento para a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus não permitiu, não fica queixando. Mas você imagina os 12? Gente, os 12 andavam juntos. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou para os 12. Tomé não estava na primeira. Mas depois Tomé estava na segunda. Tanto que Jesus apareceu lá e falou, toca aqui, Tomé. Não é verdade? Só que
teve situações que não estavam os dois. Jesus descendo do Getsemane, quem que estava? Pedro, Tiago e João, quando Jesus estava agora na cruz. Por quê? Porque os outros ainda não estavam suficientemente capacitados para viver o que eles estavam vivendo naquele momento. Então, por isso que não julgue as pessoas. Porque às vezes você está se sentindo lá, não me dão oportunidade, não me dão lugar, não sei o que, eu estou sendo humilhado. Mas a pior humilhação é você querer ir lá fazer, querer ser o maioral e você errar. Não tem humilhação pior do que essa. Porque contra fatos não há argumento. Então Deus só está te livrando de uma humilhação maior. Deus está te capacitando para que você entenda que você foi incapacitado ou ainda é incapacitado até agora, para Deus te capacitar para coisas maiores. É o que aconteceu com Jairo. Necessitou, talvez, da filhinha dele quase morrer, para ele ter coragem, pela primeira vez, de ir até Cristo. Se render aos pés de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ir hoje independente. Se está doente, ou se está com saúde, se está com emprego, ou está desempregado, se a coisa está boa, ou se a coisa está ruim. Com Jesus, a fila vai andar. Com Jesus, a roda vai girar. Com Jesus, o amor vai lançar todo o medo. Então, Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. E entrando Jesus disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus estava falando alguma mentira? Não, mas está escrito: não incomodes mais o mestre, porque tua filha morreu. Então está aqui, ó. Você quer acreditar na palavra do homem ou você quer acreditar na palavra de Jesus? O homem foi lá, colocou nariz com nariz. Não respira mais, está morto. Colocou a mão no coração, o coração não bate mais, está morto. Então vai lá, fala para Jairo não perder mais tempo, porque morreu. Jairo, não incomoda mais Jesus não, porque tua filha já morreu. Aí Jesus já desagrada mais um monte. Desagrada a multidão, desagrada 9 discípulos, pega Pedro, Tiago e João e volta, vai para lá com o Jairo. Porque Jairo, é claro que estava junto. Só que agora, Jesus fala assim: por que está todo mundo chorando? Por que está esse alvoroço? Ela não está morta, ela dorme. Você consegue receber essa palavra profética para a tua vida? Que não acabou a tua vida? Só está alguma coisa dormindo ainda que precisa ser acordada. Ó. É um despertar. É como você dormir com um grande problema e acordar com a solução já. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem logo no amanhecer. Então não acredite nas palavras dos homens, nem no que os seus olhos veem, porque pode ser pura mentira. O homem, ele fala: amanhã eu vou fazer tal coisa, e amanhã ele não vai estar aí mais. Mas se Jesus falar amanhã, às 14 horas da tarde, me aguarde, que eu vou abrir uma porta para você, acredite. Porque amanhã ele vai estar lá te esperando. Aí, ela não está morta, mas dorme. Aí vem o terceiro não. Qual que é o terceiro não? Ninguém está pegando? Vamos recapitular? Primeiro não. Não temos. Porque se você tem Deus, com medo ou sem medo, deixa a roda girar, porque ela vai girar. Segundo, se Deus não permitiu, não tem problema.
Porque Ele vai fechar as portas que tem que ser fechadas. Ele sabe as portas que tem abertas para mim. E o terceiro não está morta. Não acabou. Ela só está dormindo. Isso que você está passando é um estado de dormência. Tem coisa que a gente não acredita, né? Fala, pastor, eu não estou acreditando. Parece que eu estou dormindo. Parece que é um sonho. Tanto no lado benéfico como no lado maléfico. Porque a Bíblia fala no Salmo 126 que nós vamos ficar como aqueles que sonham. Depois que a roda girar, você vai falar, meu Deus, eu jamais imaginei que eu ia viver essa vida. Eu achei que estava tudo acabado, eu achei que eu já tinha idade, eu achei que eu já tinha tentado tudo, eu já tinha dado o meu máximo, eu achei que não ia mais acontecer. Eu lá dentro mesmo, no fundo, eu até exteriorizava para as pessoas que eu acreditava, mas lá no meu fundinho, eu já não acreditava mais. E Jesus falou assim, não, ela não está morta, ela só dorme. E entrando, disse-lhes, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os deixado sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. A Bíblia ela é linda, porque você lendo aqui, você vê assim, ó, e riam-se dele. Quem que ria de Jesus? Os inconstantes, o povo que não conhece a Deus, porque ao mesmo momento que ri, ele chora. A pessoa tão inconstante que ela está chorando, você tira uma nota de 100 para ela, ela sai pulando de alegria. É ou não é? O problema é dinheiro? Toma 100 aqui, toma um Pix, acabou o choro. Agora, quando o choro é por nobreza, aí é diferente. Então, riam-se dele, não ri de Jesus, porque quem ri de Jesus fica de um lado, Jesus fica do outro. Quem ri de Jesus fica para fora, não fica para dentro. Então, o que a Bíblia diz aqui? Que riam de Jesus. Jesus, tendo-os feito sair. José Mário, será que Jesus falou assim? Senhoras e senhores, nós estamos aqui num momento de muito choro, de muita tristeza profunda. Vocês não estão acreditando. Então, por favor, por gentileza, está vendo aquela porta ali? Vão saindo um por um, sem barulho, porque eu acabei de falar que ela não está morta, ela só dorme. Não vão acordar ela então, não. Vão saindo devagarzinho. Ó, um de cada vez, sem griteiro. Não acorde a menina, hein? Não acorde, sem griteiro. Hoje Jesus falou assim, raça de víboras, some todo mundo daqui. Todo mundo para fora. Agora Pedro, Tiago, João, vocês ficam na porta aqui, ó. Vocês ficam na porta aqui para mim. Pedro, Tiago e João, não deixa ninguém entrar aqui. Entendido? Combinado? Confio em vocês, por isso que eu trouxe vocês três aqui. Agora eu vou pegar o pai da menina e a mãe da menina. Eu vou pegar quem realmente ama ela. E vou entrar junto. Quem não ama, vai para fora. Aí Jesus entra para dentro do quarto. O pai com a mãe da menina. Aí Jesus só dá uma palavra. Talita cumi. Que significa levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Sabe por quê? Porque ela se levantou e andava. Agora, quando Jesus cura, o que ele fala? Levanta e anda. Então ele disse, Talita cumi, levanta. Ela levantou. Agora ele chega e fala assim para ela, ó, vou contar um negócio para você. Está vendo aquela porta?
Abre ela devagarzinho. Vai estar Pedro, Tiago e João ali. Dá um beijo neles. Fala, valeu. E sai andando. Vai ter um monte de curioso lá. Vai ter um monte de gente lá que falou que você estava morta. Que você estava acabada. Que você não tinha mais chance. Pega na mão do teu paizinho, do Jairo, que veio diante de mim, e vai lá e anda, estufa o peito e anda lá. E fala assim, olha, Jesus me disse umas palavras. Quais? Talita cumi. Eu não entendi nada, mas eu sei que eu levantei e ele me fez um segundo pedido para mim andar. E eu estou andando aqui. Vocês vão ficar parados aí ou vão ficar andando? Vocês vão ficar parados ou vai deixar a roda girar? Vamos andar com Jesus? Vamos viver com Jesus? Ou você vai morrer com quantos anos? Com quantos anos você vai morrer agora? Eu vou viver com Jesus agora. Com 12 anos, Jesus me fez levantar e andar. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Não conta para ninguém os detalhes que aconteceu aqui, porque o milagre foi muito lindo, mas a situação foi muito feia. Ninguém acreditava. As pessoas não acreditavam em Jesus, as pessoas não acreditavam que a menina ia ressuscitar. Então não conta nada disso para ninguém. Combinado? Só conta que está tudo bem e dá comida para esse povo. Dá comida para esse povo para ele ter força de continuar e andar. Está aqui a comida. Hoje nós vamos comer do pão da vida. Eu queria chamar as diaconisas aqui à frente. Nós vamos comer do pão da vida, beber do cálice da nova aliança. A Bíblia diz que quem comer deste pão nunca mais terá fome. Então louvado seja Deus. Enquanto a ceia já está pronta, a diaconisa está preparando para servir. Enquanto ela vai servindo, eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, os irmãos que estão na live também. Prepare um suco de uva, um pedaço de pão partido. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, que é todo primeiro sábado de primeiro domingo de cada mês. E que você possa se alimentar hoje verdadeiramente. Se alimentar pela fé, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede na boca do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo ele escreve os ensinamentos de como efetuar a ceia conforme a vontade de Deus. E a vontade do Senhor é que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar a si mesmo não é examinar se você tem pecado não, porque todo mundo tem pecado. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Examinar a si mesmo é se você está em Deus. Se Jesus, ele é o pão da vida para você. Se Jesus é tudo para você. Então, se ele for tudo para você, se ele for o teu Salvador, se ele foi aquele que aspergiu o sangue dele na cruz do Calvário, então você coma do pão e beba do cálice, para a memória dele, esperando até que ele venha, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu excelso amor, e obrigado por essa palavra nessa noite, dos teus nãos que agradam o nosso coração. Porque que filho que não se agrada quando o pai o protege e olha para dentro dos seus olhos e diz: filho meu, não temas, pois eu sou
contigo. Que filho que não se agrada quando verdadeiramente conhece o Pai, e o Pai não permite que ele corra riscos, que o Pai prefere que ele fique parado, ao invés de fazer alguma coisa, porque a peleja é do Pai e não nossa. A peleja é daquele que nos deu a vida e que nos vai levar a vida de volta para Ele. Que alegria é aquele que recebe um não do Senhor dizendo: não acabou, meu filho. Eu estou contigo. Sou eu que te dou a palavra final. Os homens podem decretar a tua morte, decretar a tua falência, decretar a tua ruína, mas eu decreto vida, vida abundante, vida eterna. Sou eu que te dou a vida e sou eu que vou tirar a tua vida. E vou tirar para tomar para mim, para que você viva eternamente. E é por isso que morri na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado por, Senhor, ter perdoado os nossos pecados. E hoje nós saímos daqui aceitando tudo que é teu. Seja o não, seja o sim. Em tudo, em todas as coisas, que seja feita a tua vontade, Pai. Mas não a nossa. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. E a nossa alegria não depende das coisas externas. A nossa alegria depende do Senhor. A nossa força vem do Senhor. A nossa paz vem do Senhor. A nossa plenitude de satisfação, o gozo da vida, o desejo de viver vem dos céus, Pai. Por isso nos abençoe do alto da cabeça, a planta dos pés, cura-nos, Pai. E nós pedimos agora também por todos os enfermos nessa Santa Ceia, Pai. Porque ao comermos o pão, ao bebermos o suco da videira, fazemos isso em memória tua. E foi na cruz que o Senhor levou as nossas enfermidades cativas, os nossos pecados. Porque o Salmo 103 diz que o Senhor perdoa os pecados e cura as nossas enfermidades. Pai nosso que estais nos céus, eu lhe peço por todos os enfermos agora, Pai. Todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, todos aqueles que estão enfermos dentro das suas casas, todos aqueles que estão agora te cultuando, Pai, e ainda estão enfermos, que eles recebam a cura, ou sejam curados ao comer do pão, ao beber do cálice, Pai. Porque o sangue de Jesus morreu a nossa morte, o sangue de Jesus purificou todos os nossos pecados, o teu sacrifício foi suficiente e ninguém pode invalidar o teu sacrifício. Nós pedimos pelas causas impossíveis, ó Deus. Nós pedimos pela vida do Eliezer, Pai, pela cirurgia dele na terça-feira agora. Nós pedimos por toda a comunidade evangélica Rei dos Reis. Nós pedimos por toda a igreja verdadeira e única nos 4 cantos dessa terra, Pai. Que o Senhor venha curar com esta palavra nesta noite, Pai. Que a palavra do não seja uma palavra de cura, seja uma palavra transformadora. Porque assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem em nós, e assim como somos corpo, alma e espírito, o Senhor nos envia hoje 3 nãos. 3 nãos que nos libertam, que nos tira da morte e nos traz para a vida. Nos tira do perigo e nos traz para a segurança. Nos tira da insensatez, do fracasso e nos traz para a vitória. Por isso eu declaro a vitória, declaro a tua bênção, declaro cura, declaro os milagres, Pai. Porque assim como a mulher hemorrágica com 12 anos ali sofrendo foi curada naquele dia, a filha de Jairo com 12 anos foi ressuscitada naquele dia. E hoje, se estiver aqui pessoas com 12 anos, com 10 anos, com 20 anos, ou até mesmo uma vida toda até aqui, como estava aquele homem diante do poço de Betesda, 38 anos. E o Senhor passou por ele e ele foi curado. Não importa o tempo, o importa é que o Senhor cura. E todo o tempo está nas tuas mãos. Mas que o Senhor nos dê o privilégio do tempo do já. Do tempo de hoje, do tempo de agora, Pai. De podermos ter testemunhos de engrandecer o teu santo nome.
dessa semana ainda, testemunharmos que o câncer não existe mais, que o litígio não existe mais, que a morte fugiu da nossa frente, que nós resistimos o diabo, e o diabo correu, e nós saímos do deserto, assim como Jesus saiu do deserto, para cumprir a missão, como cabeça e não como cauda. Por isso, meu Pai, seja conosco, porque nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Perdoa todos os nossos pecados, principalmente, Senhor, aqueles que nós não lembramos mais, pois a tua palavra nos diz que todo pecado confessado será perdoado. Mas nós somos tão pecadores e tão presos na nossa humanidade. Existem pecados já cometidos, que nós não confessamos e não nos lembramos. Perdoa-nos, Pai, porque até a nossa memória é fraca. Tudo em nós é fraco, mas estando em Ti, tudo podemos naquele que nos fortalece. Cura os nossos corpos, as nossas almas, os nossos espíritos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pegue o pão que está nas suas mãos. Jesus, ele pegou o pão, e no dia que ele pegou o pão, ele disse, e tendo dado graças, ele agradeceu a Deus, partiu o pão, por isso que nós estamos com o pão partido nas nossas mãos, um pedaço para cada um, e ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória minha. Meu Deus, obrigado pelo teu sacrifício de cruz, obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, obrigado porque hoje nós estamos totalmente perdoados, totalmente libertos, e ao comermos desse pão, e ao tomarmos desse cálice, se o Senhor voltar agora, nós subiremos com o Senhor. Por isso te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar do corpo. E semelhantemente, depois de haver tomado o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Existem duas situações muito importantes aqui. O sangue de Cristo e a nova aliança. O sangue de Cristo, ele é invalidado, mas a nova aliança você aceita ou não. Então por isso que fazemos em memória dele, e o cálice simboliza a nova aliança, porque você aceitou o sacrifício de Cristo, você aceitou que o sangue de Jesus, o sangue de um inocente, do Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, que nunca cometeu injustiça, nunca cometeu pecado, o Santo dos Santos, ele se rendeu a nós, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com ele. Nós consagramos a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar. Louvado seja Deus. Graça e paz a todos. Que bênção podemos participar do sangue e do corpo de Cristo. E saibam, meus irmãos,
que todos nós estamos salvos. Jesus nos salvou, Jesus nos curou. E que você não deixe que nada, ninguém, o mundo, o diabo, nem você mesmo te deixe para baixo. Porque Deus te colocou para cima. Nós não somos de baixo, nós somos lá de cima. E quando a tristeza querer bater na porta do teu coração, você manda ela embora. E lembre-se que a tua humanidade, os teus sentimentos só querendo te enganar. Mas o sentimento passa, tudo passa, mas Deus não passa. E as bênçãos do Senhor, elas seguem todos aqueles que creem no Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, que Deus os abençoe. E em nome de Jesus, até quinta-feira, às 20 horas, na live, se Deus nos permitir. Beijo no coração.